Muito obrigado, muito obrigado. Ultimamente tem sido recorrente pessoas perguntarem que tipo de mentalização ou que tipo de prática tenho que fazer para, por exemplo, obter dinheiro, para obter carro, para obter cura, etc, etc. Ou estou com dor no ouvido, estou com dor na cabeça, é culpa dos antepassados. O objetivo da mentalização, de fazer Shinsokan, de fazer leitura da Sutra, não é obter propriamente, conseguir obter um objetivo, que já falei várias vezes, mas infelizmente as pessoas ficam avançando a fita, não querem escutar. Principalmente em relação à mentalização, várias e várias vezes, tem sido até chato, repetitivo, mas tenho afirmado que mentalização não é solução de nenhum problema. Infelizmente, as pessoas têm ideia fixa que tem que mentalizar, que tem que fazer essa prática para obter isso ou aquilo. Vamos ver o que o Dr. Masaru Taniguchi diz a respeito. As práticas não são para transformar em bem o que é mal, nem fazer sumir os males, nem fazer aparecer as coisas, aparecer dinheiro, aparecer carro, aparecer qualquer outro objeto. As práticas são métodos para manifestar em forma aquilo que já existe. É como transformar o cheque em dinheiro. Você só consegue transformar em cheque em dinheiro porque você tem um saldo na tua conta, isto é, o dinheiro já existe, já lhe pertence. Da mesma forma, as práticas é como se ir no terminal bancário e retirar dinheiro. É método para manifestar em forma aquilo que já existe, aquilo que já pertence ao homem. O que já existe? O que existe é aquilo que Deus criou, que Dr. Masaru Taniguchi chamou isso de Disso. Disso são as criações de Deus. Qual é a finalidade da vida? A finalidade da vida é manifestar Deus. Portanto, o objetivo da prática é manifestar Deus. O que é manifestar Deus? Manifestar Deus é manifestar o Disso, manifestar as suas criações e seus atributos. Por isso que se diz, tem uma expressão, veja o Disso, veja a perfeição de Deus, veja Deus. Infelizmente, a confusão existe porque a tradução da palavra Disso no português é imagem verdadeira. E as pessoas acham que é para ver uma imagem, ver você saudável, ver você rodeado de joias. Isso é manifestar Disso. Mas Disso não é forma. Disso são as criações de Deus. As criações de Deus são criações espirituais. O vídeo anterior nós falamos dos princípios que Deus utilizou para criar a lei da mente. Se não entender esses princípios, se não entender Deus, você não vai conseguir utilizar as leis mentais. Por isso que faz mentalização errada. Para que serve, então, uma prática religiosa? O professor Toshiyuki Fujiwara, no seu livro Você Será Salvo Infalivelmente, diz: para ensinar uma pessoa que está com os olhos cerrados e vive reclamando que está na escuridão, não há outra forma senão orientá-lo a abrir os olhos. Primeiro, tem que fazer compreender, na verdade, que não está no escuro, fazer perceber que está com os olhos fechados e depois mostrar o modo de abrir os olhos para ver que está na luz, que não existe a escuridão. A prática religiosa tem por objetivo abrir os olhos,
não torna iluminado o que era escuro, isto é, não conserta o errado, não faz surgir as coisas, nem faz desaparecer as coisas. A prática religiosa é o que chama de expediente de salvação. O expediente de salvação é como o dedo que aponta o cume da montanha. Para mostrar o topo de uma montanha a uma criança que não sabe nem o que é uma montanha, não adianta explicar que o lugar mais alto do morro de uma montanha deve apontar a montanha, apontar o dedo e mostrar o topo da montanha. É isso que tem que fazer, apontar aqui. O expediente de salvação ou a prática religiosa é o apontar o dedo. É um processo até que o olho fixe no topo da montanha, que é a verdade. A prática portanto, é necessária, mas não é condição para obter a salvação. Existem várias formas de ver o topo da montanha ou chegar no topo da montanha. A prática religiosa é expediente para a salvação. Expediente quer dizer processo, meio, como o caminho que leva até a salvação. O que salva é a verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos salvarás. Por isso que é preciso apontar o dedo e mostrar, ó, lá está a verdade, lá está a salvação. E fazer a pessoa ver que a salvação, a verdade está lá. Não ficar apegado, preso ao método na forma de praticar. Esse é o erro mais comum. Muitas pessoas perguntam, como é que eu tenho que fazer Shinsokan? Como é que eu tenho que fazer mentalização? Como é que tem que fazer leitura da sutra? É meio absurdo, mas tem gente que pergunta. Ler a sutra é ler, mas não é ler para antepassados, é ler com sentimento de gratidão aos antepassados, pedindo que a verdade, a palavra da verdade contida na sutra, seja compreensível. Você compreender a verdade. Quando você compreender a palavra da verdade, automaticamente isto é transmitido aos seus antepassados e eles vão abrir os olhos. Ao ouvir que as práticas são importantes, muitas pessoas ficam presas a ela, sofrendo por pensar que não sabe fazer direito, ou não faz de forma correta, ou ainda não foi salvo porque não faz as práticas. A prática da Seichanoye é entrega total a Deus, norteada pela gratidão. A prática da Seichanoye basicamente é para manifestar gratidão. Se o objetivo da prática por solução de problema deixa de ser prática da Seichanoye, se prática religiosa passar a ser um esforço ou método para acabar com os problemas, torna-se uma tentativa de acabar o que existe. Deixa de ser prática da Seichanoye. Por quê? Porque a Seichanoye diz que doença não existe, pobreza não existe, sofrimento não existe. O que está aparecendo é criação da mente em ilusão. Aquilo que existe é Deus, unicamente Deus, os atributos de Deus, ou seja, o bem absoluto. A Seichanoye afirma que só existe um Deus único, que é perfeição, e que não existe o mal, não existe a imperfeição, não existe a pobreza, não existe a dor nem sofrimento. Essas coisas não são criações de Deus, são criações da mente humana desligada da mente de Deus. Por isso, quando você volta sua mente para Deus, automaticamente as ilusões desaparecem, desaparecendo a ilusão, desaparecem os males, as doenças, pobrezas e as imperfeições deste mundo.
Meditação é para contemplar Deus. Mentalização é para contemplar o Dissô, ver o Dissô, ver a perfeição de Deus. Se for praticado pelo eu, apesar da forma correta, o conteúdo não é verdadeiro. Em vez de contemplar, passa a ser pedido ou socar. E é isso que muitas pessoas fazem. Fazem a prática de forma correta, mas transforma-se em mentalização para pedir alguma coisa, meditação para pedir alguma coisa, por isso que diz pedido soka, não é shinsoka, é pedido soka, é doença soka, dinheiro soka e assim por diante. A leitura da sutra, se for feita visando algum benefício humano, deixa de ser prática sagrada, porque deixa de ser prática de gratidão, é prática. A leitura da sutra é prática da gratidão. Você faz a leitura da sutra para expressar a gratidão pela vida que você recebeu dos seus antepassados. A salvação não é um objetivo físico a ser atingido. Quando queremos atingir um objetivo físico, pensamos que existe uma distância a percorrer entre o eu e o objetivo. É como pensar que a salvação está aqui no topo da montanha, eu estou aqui, eu preciso caminhar até aqui. Por causa disso, as pessoas muitas vezes desistem. Eu não consigo caminhar, não consigo aproximar do topo, estou cansado, não tenho mais força. Por quê? Porque acha que tem uma longa distância para caminhar, para chegar no topo da montanha, para chegar na salvação. Esse era o caso do engenheiro elétrico, já contei aí no vídeo anterior. Esse senhor tinha uma filha, a filha era paralítica, e ele, na ânsia de curar a filha, e ele sendo engenheiro elétrico, ele, quando leu a sutra, na sutra tem Deus é a fonte da luz, homem é a luz emanada de Deus. Então ele achava que ele fosse a luz, mas é uma luz que tinha que chegar lá na fonte, e esforçava para encurtar a distância, fazia todas as práticas. Até que um dia ele estava caminhando na rua e veio essa frase: Deus é a fonte da luz, e homem é a luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Ou seja, não tem distância. Não há separação entre luz e fonte. Deus e homem são uma coisa só. Quando ele entendeu isso, ele retornou aquele dia depois do trabalho para casa, viu uma criança vindo na sua direção correndo, e ele nem se deu conta que era a filha dele, porque pensou, por que essa criança vem correndo? E quando chegou perto, viu que era a filha dele, que tinha se curado da paralisia nas pernas, estava correndo. Quando ele entendeu que ele e Deus são uma coisa só, que ele não tinha que fazer nenhuma prática para encurtar a distância, que ele já estava salvo, que a filha dele já era perfeita, manifestou a perfeição. A prática é para manifestar aquilo que já existe. É como transformar o cheque em dinheiro. Você já tem o dinheiro. Deus e homem são um só corpo. A verdadeira salvação é a que nem percebe que está sendo salvo. Não há mérito nenhum em ficar no meio de um tiroteio e receber a salvação. Não precisa ir no meio do tiroteio para receber a salvação. O certo é você não nem se aproximar do tiroteio. Ore
e Deus são uma coisa só. Se você tiver essa convicção, essa certeza, a sabedoria interior vai te guiar para nunca ter que estar numa confusão para chamar Deus. Não é isso. Verdadeira salvação é que você nem percebe que está sendo salvo, ou seja, você vive o dia a dia de forma normal. Por que ainda não fui salva? Essa é uma pergunta que fizeram ao professor Toshiyuki Fujiwara. Ele diz para fazer a seguinte reflexão: se lá no fundo existe algum pensamento interesseiro, mesmo que faça com todo empenho, mesmo que faça as práticas com todo empenho, se não faz com a mente pura, surge a inquietação, preocupação com eficácia e resultado. Deixa de ser prática natural, prazerosa e passa a ser uma mortificação, uma cobrança. Por que ainda não fui salvo? Por que ainda não fui salvo? Por que eu não consegui resolver esse problema? Por que isso persiste? Por que a doença persiste? Por que eu não fica se culpando? Eu não faço direito, não empenho o suficiente, etc, etc. Por que não consigo curar a doença se faço todas as práticas da Seichanoye? Essa é uma outra pergunta que fizeram ao professor Toshiyuki Fujiwara e a resposta dele, claro, ele já conhecia o histórico da vida dessa pessoa. Porque faz todas as práticas, menos a mais importante, que é o arrependimento e reconciliação. Muitas vezes pessoas me perguntam, eu faço oração de perdão, mas não consigo retirar a raiva ou a mágoa. Não adianta fazer prática de oração de perdão. Você tem que se arrepender por ter criado aquela situação entre você e uma outra pessoa, você e teu pai, você e tua mãe, você e teu irmão, não importa. Se a oração de perdão não for feita com arrependimento, não adianta fazer. Não é a oração de perdão que vai perdoar, vai resolver o teu problema. É o arrependimento. Quando a pessoa faz com sentimento de arrependimento, acontece a reconciliação. A resposta do professor Toshiyuki foi: a senhora pensa que a força de Deus muda de acordo com a sua habilidade ou inabilidade de praticar a meditação Shinsokan. Porque essa senhora perguntou, acho que eu não sei fazer a prática da meditação Shinsokan, por isso que Deus não me atende. O amor de Deus é imparcial. A ação de Deus não muda de acordo com a habilidade ou inabilidade de praticar a oração, mesmo que não faça de forma correta, mesmo que não fale corretamente. Deus atende, Deus entende e faz as curas, dá a sabedoria necessária para solucionar os problemas. Conheci uma senhora analfabeta. Ela era adepta da Seichanoye, mas não era preletora porque não tinha condição de fazer exame de preletor, tinha que ler e responder, fazer teste. Mas era muito mais preletora do que qualquer preletora de milhões de graus que tem por aí. Ela orientava a pessoa com português errado, falando de forma errada, ensinando a oração até usando palavra errada, mas acontecia a cura. O amor de Deus é imparcial, a ação de Deus não muda de acordo com a habilidade ou inabilidade de praticar a oração. Essa senhora não tinha nenhuma habilidade, era totalmente inábil em termos de fazer postura, usar a palavra correta, mas o resultado mostrava que não é isso que importa. O que importa é o quanto está junto de Deus. O objetivo da prática da mentalização, meditação Shinsokan, leitura da Sutra, não é
para solucionar os problemas, é para manifestar Deus, é para manifestar a perfeição de Deus, é acordar a verdade que está dentro de você, que está adormecida através da palavra que você utiliza. A palavra da verdade toca na verdade que está adormecida dentro de você e acorda, desperta essa verdade. Esse é o objetivo da prática da mentalização, de todas as práticas da Seichonoye. Muito obrigado.